Olá, vamos falar de Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra O Livro dos Espíritos. Hoje, a partir da questão 382, que trata do tópico A Infância. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist aqui no canal O Livro dos Espíritos e buscar esse estudo desde o início. Vamos lá então? 382. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com a limitação que seus órgãos lhe impõem? Resposta: não, porque o período da infância, além de ser natural, é uma necessidade para o espírito e está de acordo com os planos do Criador. É um período de repouso para o espírito que reencarna. Então, nós sabemos que as limitações físicas, elas são temporárias. Por quê? Porque o espírito vai amadurecendo, o corpo nosso corpo vai se desenvolvendo, amadurecendo e chegando ao seu estágio normal da fase adulta. Com isto, o espírito vai se adaptando também a estas limitações temporárias e alcançando este progresso conforme vai se desenvolvendo mais e mais. Portanto, isto não prejudica em nada ao espírito. 383. Que utilidade pode ter para o espírito passar pelo período da infância? Resposta: uma vez que o espírito encarna com o objetivo de se aperfeiçoar, durante o período da infância ele é mais acessível aos conselhos que deve receber daqueles que são responsáveis pela educação. Portanto, o período da infância vai moldar e trazer novos aspectos e visões para o nosso espírito, que já está amadurecido espiritualmente a um certo nível e vai conseguindo implementar pouco a pouco na atual encarnação as suas tendências alcançadas. Portanto, é uma fase de adaptação e transição destes conhecimentos. Questão 384. Por que a criança chora ao nascer? Resposta: para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados físicos que lhes são necessários. Se as primeiras manifestações fossem de alegria, quando a criança ainda não sabe falar, haveria pouca preocupação com os cuidados que lhes são indispensáveis. A sabedoria de Deus deve ser admirada, pois ela se manifesta em toda a parte. Então, esta chamada de atenção traz um cuidado todo especial, uma atenção, uma comoção e uma emoção que fazem com que este momento seja cercado e único de alegria, de paz, de muito amor e seja especial para cada mãe, bem como para cada pai. Então a mãe aqui representa num sentido geral. E assim é dado toda a atenção necessária para aquele que acabou de reencarnar. E a nossa última questão de hoje, que encerra este tópico, que vem aqui, é a 385. Por que o indivíduo modifica o seu caráter ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Resposta: ao sair da adolescência, o espírito retorna à sua natureza e se mostra tal qual era. Vocês não conhecem os segredos que a inocência das crianças esconde? Não sabem o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Entretanto, amam e as acariciam como se fossem um pedaço de vocês mesmos. O amor que uma mãe sente por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que até mesmo os estranhos sentem pelas crianças? Não sabem? Pois é isso que vou explicar. As crianças são seres que Deus envia para uma nova existência, para que não sofram com o excesso de severidade. Ele lhes concede a aparência da inocência. Mesmo uma criança má por natureza terá suas faltas encobertas pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não constitui uma superioridade real sobre aquilo que era antes.
a inocência é a imagem daquilo que elas deveriam ser, e se ainda não são, a punição recai sobre elas, somente. Mas não é somente pelas crianças que Deus dá o aspecto da inocência, é também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Esse amor será muito enfraquecido pela presença de um caráter agressivo e ríspido. Ao passo que, acreditando que seus filhos são bons e dóceis, os pais lhes dedicam sob toda a afeição e lhe dispensam todos os cuidados. Quando os filhos não necessitam mais dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 ou 20 anos, o caráter real e individual do espírito ressurge com toda a sua plenitude. Esse caráter se conserva bom se o espírito já era bom, mas sempre sobressairão as características que estavam escondidas na primeira infância. Observem que os caminhos de Deus são sempre os melhores e quando se sente o coração puro, a explicação é fácil de ser compreendida. Reflitam sobre o seguinte: o espírito da criança que nasce pode vir de um mundo onde os hábitos são totalmente diferentes dos hábitos humanos. Como querem que essa nova criatura, que vem com paixões, inclinações e gostos inteiramente opostos, permaneça entre vocês? Como querem que ela se incorpore ao ambiente terrestre, se não for como Deus o quis, ou seja, passando pela fase da infância? Nessa idade, se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados por essa infinidade de mundos nos quais se desenvolvem as criaturas. E vocês mesmos, ao desencarnarem, também vão se encontrar numa espécie de infância, vivendo entre novos irmãos, e nessa nova existência extraterrena também vão desconhecer os hábitos, os costumes e as relações desse mundo, ainda novo para vocês. Terão dificuldade com uma linguagem que não estão mais habituados a falar, linguagem mais vivaz do que é atualmente o seu próprio pensamento. Ver pergunta número 319. A infância tem ainda outra utilidade: os espíritos só reencarnam para se aperfeiçoar e se melhorar. A fragilidade da infância os torna acessíveis aos conselhos daqueles que devem fazê-los progredir. É nessa fase que podem reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Assim, a infância não é apenas útil, necessária e indispensável, mas também é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Portanto, nós, enquanto estamos ainda aqui na infância, estamos ainda sendo moldados. Na adolescência também já saem as primeiras tendências que precisam ser freadas, modificadas e auxiliadas para que tenham um novo viés, uma nova visão, uma nova ação e reação. Então, muitas vezes ali se manifestam instintos agressivos, dóceis, entre vários outros fatores, que precisam ser modificados ou acentuados ainda mais. Por isso, às vezes parece que simplesmente se mudou o jeito de ser, mudou a forma de pensar, de agir, de falar. Não, é que ali ficou saliente o que antes nós não víamos, porque víamos apenas aquela questão pura da criança. Não tem problema agir assim, falar desse modo, é apenas uma criança. Porém, na medida em que vem a fase da adolescência e ela se encerra, ali ficam gravados todos os desenhos que nós não queríamos ver. Pontos positivos e negativos que antes nós tratávamos como questão de tempo, mas são tendências que ficam gravadas no espírito e fortalecidas ainda mais pelo ambiente que as aflora com mais intensidade, certo? Então, eu sou Débora Rabelo, essa foi a última questão do tópico a infância. No próximo nós iremos estudar
a partir da questão 386, simpatias e antipatias terrenas. Sou Débora Ravena, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem e Jesus nos abençoe. Até a próxima.